O programa Vozes dos Biomas está no ar. Cidadãs e cidadãos comuns têm se unido voluntariamente em iniciativas voltadas à conservação da fauna pantaneira em momentos de pressão de queimadas, incêndios e pós-queimadas que atingiram o bioma, especialmente a partir de 2020. Nessa 139ª entrevista do programa Vozes dos Biomas, conheceremos um pouco destes bastidores. Nossa convidada é Jennifer Larrea, voluntária, cofundadora e presidente do grupo É o Bicho MT, criado em 2015. Ela é protetora na causa animal há mais de 7 anos em Cuiabá, Mato Grosso. Jennifer, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas, que hoje trata do Pantanal. E a primeira pergunta que eu vou abordar com você é justamente para você nos contar a história da criação de É o Bicho MT. Quem faz parte? O que foi a motivação? Quando tudo começou? Contar esses bastidores para a gente. Certo, muito obrigada, Sucena, pelo convite. É um prazer para nós estarmos aqui divulgando o nosso bioma, que é tão importante, principalmente aqui para nós que abraçamos o Pantanal. E é um prazer estar também falando sobre o nosso trabalho. O El Bicho, ele a princípio foi uma reunião de um grupo de amigos protetores independentes que não estavam ligados a nenhuma ONG especificamente, mas sempre precisavam de um apoio, de uma ajuda, seja financeira, seja de resgate, de ração. E assim, o nosso grupo foi crescendo, nosso grupo de protetores, e aí um dia nós reunimos e falamos, por que não montar um grupo que seja um apoio, uma rede de ajuda para os protetores independentes. E aí foi que iniciamos a ideia, demos o nome de É o Bicho MT. É o Bicho MT porque aqui do lado de Cuiabá tem Várzea Grande que é colado, então tinha que ser algo que envolvesse as duas cidades. E futuramente também a gente tinha a ideia de fazer uma rede para as cidades do interior também. E aí surgiu, a princípio era só para cuidar de animais domésticos, vítimas de maus tratos, que viviam em situação de rua. E foi nos primeiros anos, e em 2020 foi quando surgiu a nossa segunda frente de atuação, que foi a frente aos animais silvestres no Pantanal, devido às queimadas, os grandes incêndios que tiveram em 2020, 2021, e nós começamos a atuar diretamente também em proteção e em defesa aos animais silvestres. O Bicho MT teve licença do IBAMA para distribuir alimentos para os animais silvestres vítimas das queimadas no Pantanal de Mato Grosso. Eu gostaria que você destacasse alguns momentos importantes dessa experiência. Como é que foi esse trabalho? Quanto de alimento? O que vocês vivenciaram? Alguns exemplos dessa vivência que vocês tiveram. Certo. Bom, eu vou partir do início de 2020. Quando começaram os incêndios no Pantanal, nós aqui em Cuiabá, que é cerca de 100 quilômetros, mais ou menos, do início da Transpantaneira até aqui, Cuiabá, aqui a gente acordava e não via os raios solares, era tudo tampado de fumaça. E a gente começou a pensar, nossa, a coisa deve estar muito feia para lá, porque para estar chegando essa fumaça aqui. E os dias foram decorrendo e aí nós recebemos alguns pedidos de ajuda, principalmente um que nos tocou, chamou muita atenção, foi um pedido de uma dona de uma pousada, pedindo para que quem estivesse indo para o Pantanal levasse uma fruta que tivesse em casa, que não fosse comer, para dar para os animais, que estavam indo até a pousada em busca de alimento. Porque na área em que o fogo passou, consumiu todo o alimento, todas as frutas, flores,
animais que não conseguiram correr, né? Então, impactou diretamente a alimentação desses animais. E aí, os que conseguiam correr voltavam depois, os que conseguiam escapar do fogo, né? Voltavam depois em busca de alimento, mexendo no lixo da pousada, já com assim, desesperados porque não encontravam nem alimento e nem água. E quando a gente viu esse pedido de ajuda, a gente pensou, né? Nossa, para um animal silvestre tá indo mexer num lixo, que é uma característica, né? Uma atitude assim característica de um cachorro, né? De rua que tá passando fome. A gente pensou, caramba, vamos lá para a gente ver o que está acontecendo e se a gente pode ajudar de alguma forma. E aí eu, Simone e André, que são duas biólogas do nosso grupo, fomos até o Pantanal, chegando ali em Poconé, que é na entrada do Pantanal, né? A gente já viu que a situação estava caótica. E aí adentramos a Transpantaneira, que é a Estrada Parque, a estrada de chão, são 150 quilômetros de chão, entrando para o Pantanal, né? E logo ali nos primeiros quilômetros a gente via um cenário de guerra. Era só fumaça, cinzas, fuligem caindo do céu e pontos de focos de incêndio. Incêndio ativo. Isso foi em 2020, finalzinho de agosto de 2020. E aí a gente foi até o posto, que era o PAES, né, o posto de atendimento de animais silvestres. E chegamos lá, tentamos localizar quem estava no comando, e estava assim uma loucura. A equipe super reduzida, quem estava lá estava assim sem comer, sem dormir, a gente via exaustão no rosto das pessoas que não conseguiam parar vendo aquela situação, não conseguia dar uma pausa, tocava direto, sabe? E até que a gente conseguiu falar com a veterinária, que era a coordenadora de fauna na atuação. E aí a gente falou, olha, nós somos de um grupo de proteção animal, queremos ajudar. Trazer alimento vai ajudar? Ela falou assim, nossa, e muito. Aí o que a gente traz? E aí começamos a conversa, né, com a responsável, a veterinária responsável da SEMA na época. E aí ela foi falando, olha, a gente resgatou tal animal, a alimentação dele é isso, isso, isso. Tem outro animal ali resgatado, a alimentação é isso, isso, isso. Então, assim, ela foi passando as instruções, só que, assim, era algo que nunca tinha sido feito, né? Levar alimento para animais silvestres vou deixar até claro que é importante a gente sempre lembrar e frisar isso, né, Sucena, que alimentar animais silvestres é crime, né? Então a gente só pode fazer isso em ações que sejam pautadas, licenciadas pelos órgãos ambientais, né? Aqui a SEMA estadual e também o IBAMA. Então, somente com essa liberação, depois de um estudo que eles fazem e que se realmente tiver a necessidade da ação, é que a gente tem a licença e pode fazer isso, né? Então, aí, com essa necessidade, com tudo que estava acontecendo, a gente foi aprendendo dia a dia o que levar, que forma de distribuir os alimentos, quais os cuidados a gente tinha que ter com esses alimentos para manusear os alimentos, para não levar mais risco ainda esses animais que estavam passando por toda aquela tragédia, aquela destruição. E aí, aos poucos, a gente foi modelando a nossa campanha. No início, a gente levava todo tipo de frutas, depois a gente foi vendo que tinha frutas que os animais mesmo não tinham uma boa aceitação. Outras que a aceitação era muito maior, por exemplo, a melancia, que ela possui muita água, né? Então a gente percebia que o animal, quando ele
podia ser assim, macaco, ele via banana, mas aí depois ele olhava a melancia, ele ia na melancia, porque ali ele já matava a fome, saciava a sede. Então a gente foi vendo como que era, como que funcionava, aprendendo e ali ao mesmo tempo estudando, analisando, readequando. Foi um momento de muito aprendizado para nós, muitas adaptações. De manhã a gente tinha algumas orientações, às vezes de tarde já eram outras e de noite já eram outras, então era todo momento. Olha, para tudo, não funciona mais assim, agora é assim. Então, era o dia inteiro a gente aqui em Cuiabá, arrecadando alimentos do SEASA, que é um centro de distribuição de frutas e verduras para os mercados, né? A gente arrecadava em feiras, em mercados, em frutarias, pessoas compravam e traziam até nós, e aí as cidadezinhas aqui ao redor começaram a fazer campanha de arrecadação, trazer para Cuiabá. Foram ao todo 7 cidades trazendo frutas para cá, para o nosso centro de distribuição, e aí foi centralizando tudo conosco. Nós tínhamos uma câmara fria, e para você ter ideia do volume, era em torno de 5 toneladas de frutas por dia. É difícil mensurar, né? Tipo, o que é 5 toneladas de fruta? Mas é como aqueles caminhões grandes, refrigerados, é um daquele cheinho até o teto por dia, só de frutas. Então, nos tornamos o centro de distribuição de arrecadação e distribuição. Então, aí as equipes de campo chegavam até nós e passavam as demandas. Um exemplo, uma equipe que atuava no quilômetro 60 na Transpantaneira atendia, vamos supor aqui, 6 pontos de alimentação. Então, cada ponto de alimentação era uma quantidade de quilos de alimento, de frutas, né? Então, a gente tinha essas equipes, fazia a logística de levar esses alimentos e distribuição com cada equipe. Então, aí a gente começou a levar para as equipes do IBAMA, da SEMA, do ICMBio, da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros, toda a equipe que estava em campo passava as demandas e aqui a gente corria feito louco para atender essas demandas diariamente. E aí a gente foi levando essa campanha em 2020 e levando água também. Nos pontos de alimentação a gente colocava as frutas e um cocho com água. E daí quando o animal viesse ali desidratado, com fome, ele já se alimentava e matava a sede. E daí a gente fazia assim, toda essa ação só foi possível e ela foi 100% feita com voluntários. Então, desde a captação, distribuição, a separação dos alimentos, porque as pessoas também não entendiam, falavam assim, é frutas para animais, né? Então pode ser qualquer fruta. Aí às vezes acabava, tipo, doava uma caixa de banana, mas aí ela estava começando a pegar um fungo, ficar passada, e a gente não podia levar esse alimento, porque ele estava contaminado. Se um animal estava desidratado, já com, vamos supor, um quadro clínico ali com diarreia, ele comia um alimento desse, só ia piorar o quadro dele. Então a gente tinha que receber os alimentos, fazer a separação, fazer a triagem desses alimentos, e aí o que não estava bom ficava, a gente destinava aqui para as empresas de compostagem, e o que estava bom ia para a câmara fria, e depois para a logística direto para o Pantanal. E aí lá, cada equipe pegava a sua demanda, né? A gente falava a sua marmita, a sua marmitinha, e ia distribuindo os pontos. E todo esse trabalho foi feito com voluntários. Então, as notícias foram, assim, bastante propagadas em 2020, né? E aí começaram a vir muitas pessoas até de fora, tipo de São Paulo, Rio, vieram para Cuiabá e chegavam aqui, eu quero ajudar. Só que daí chegava lá no Pantanal, não tinha uma estrutura física para voluntários, tipo, não tinha onde dormir, não tinha onde comer, né? Pantanal, as pousadas já estavam lotadas, e aí vinham para Cuiabá, e daí chegando em Cuiabá também não tinha assim nenhuma equipe que
estava pronta e preparada para receber esses voluntários, para treinar, para conduzi-los, para emitir licença, para acompanhar, né? E aí eram tudo mandado para nós. E aí a gente foi criando essa rede e foi crescendo. E aí chegou dias que a gente fazia assim 10 toneladas de frutas, e aí era distribuído por barco, distribuído por helicóptero, distribuído via terrestre através de caminhonetes, né? A gente mandava para a Transpantaneira 10, 15 caminhonetes de voluntários, arrecadava combustível, só enchia o tanque desses voluntários e ia todo mundo fazer a distribuição. Então, assim, todo esse trabalho foi feito com voluntariado, com empresas que viam o que estava acontecendo e falavam, vou doar 1 tonelada de banana, e aí a gente fazia a gestão disso tudo. E aí, em 2020, foram 5 meses de atuação. Todo dia, foram 5 meses todos os dias fazendo esse trabalho de captação, triagem, logística e distribuição. E, Gene, desculpa te interromper. Eu gostaria que você, porque essa experiência é muito intensa, né? Eu gostaria que você falasse assim, de alguns exemplos, né, do que você se deparou, né, nessa vivência de estar lá, que tipo de animal, de repente, coisas que te marcam e que você se recorda até hoje, né? Devem ser muitas histórias, mas você cita algumas para a gente. São muitas histórias, muitos momentos muito marcantes. E, sem a sombra de dúvida, o primeiro momento que me marcou muito foi o primeiro dia que eu cheguei lá no Pantanal para ver qual era a situação. Eu imaginava que ia ter, né, um cenário difícil, mas eu não imaginava que seria tão difícil. Assim, até hoje, eu até falo com as meninas, a gente ainda não conseguiu, não parou. E até eu, por exemplo, assim, eu falo por mim também, eu não me permiti sentir tudo, o que me causou, todo o sentimento que me veio ali, porque a gente não teve tempo. Depois que a gente chegou no Pantanal, a gente viu aquilo e, tipo, ou eu lido com isso depois, se eu lidar agora, sabe, se eu deixar aquele sentimento todo de tragédia me tomar conta, eu não ia conseguir agir, não ia conseguir fazer o que a gente fez, né? Com as meninas da diretoria do El Bicho, fazendo toda essa logística. Então, assim, a gente chegou lá no Pantanal, e aí, quando a gente desceu do carro, quando colocamos o pé, e a gente estava, né, sem preparo nenhum, eu estava com um tênis, uma calça jeans, e aí, quando eu desci do carro, coloquei o pé para fora, meu pé afundou até metade da canela, e era tudo cinzas. E não tinha uma árvore que não tinha sido queimada, sabe? A gente olhava ao redor, era quilômetros e quilômetros e quilômetros de poeira, fumaça, fuligem caindo. A gente descia da caminhonete e parava assim, e você só via as cinzas caindo na gente, o pé afundando. E poxa, é o Pantanal, né? A maior planície alagável do planeta. A gente se deparar com aquilo, então, assim, foi algo que me impactou muito, muito. A lágrima corria, só que a gente não podia deixar aquilo, sabe, paralisar a gente. E aí esse momento me marcou muito, que eu cheguei e me deparei com tudo aquilo. E o carro passava e era fogo de um lado, fogo do outro, era redemoinho de fogo, era uma loucura. Então esse foi um momento que me marcou muito e que foi o nosso combustível para a gente aguentar todo o trabalho que foi fazer tudo o que era necessário. E no decorrer dessas ações, assim, foram muitas situações marcantes mesmo. Uma muito forte, no quilômetro, mais ou menos no quilômetro 100 da Transpantaneira, a gente chegou em porque na Transpantaneira são 150 quilômetros e são 125 pontes, se não me engano. E aí a gente chegou em uma das pontes, todas elas estavam praticamente secas, né? Assim, 95% das pontes secas, sem nenhuma gota d'água embaixo. E aí uma dessas, a gente chega e se depara com uma pocinha de lama que estava assim, terminando de secar. 2 dias depois, ali está completamente seca.
que altas temperaturas, né, no período aqui da seca, com os incêndios, então, assim, secava muito rápido. E aí, no que a gente chega, tinha ainda um restinho, uma lâmina de água muito fina, já estava secando mesmo por completo aquele ponto. E a gente para a caminhonete e começa a ver ali vários macacos chegando, e aí a gente parou para observar de fato, no que olha, um macaco, ele está fazendo um buraco no chão, e aí ele fica umedecendo a mão e lambendo, porque não tinha mais água ali, como ele beber, sabe? E aí ele fica umedecendo a mão e lambendo a mão úmida, e fazendo isso, e tentando, e pegava o barro e tentava chupar o barro para sair a água. Aquilo foi, nossa, era uma cena assim, e vários macacos chegando, vários animais chegando, e chegava lá e tipo, não tinha água, né? Então, que era um ponto de referência que ainda tinha água, porém já estava ali secando. E aí eles chegavam lá e não tinha mais como tomar água. E aí lá vamos nós fazer a gestão na logística, né, para levar água para esse coricho. E assim, para encher ele, foram necessários 4 caminhões-pipa. E aí, se a gente ficava 3 dias sem abastecer a água já secava de novo. Então, tinha que manter aquilo dali sempre, para que a água não secasse totalmente. Quando seca totalmente, a gente jogava, fizemos os testes, né? Tinha áreas que estava totalmente seca, mas a gente via que tinha muitos animais, a gente, vamos tentar colocar aqui. Mas iam 10 caminhões-pipa e o solo sugava tudo. Então, vimos que não adiantava colocar em locais que já estavam completamente secos, tinha que estar ainda pelo menos úmido, né? E aí, assim, foram muitas situações, assim, que era de partir o coração, que a gente falava, caramba, a sensação que tinha é que a gente estava fazendo, colocando uma gotinha no oceano, mas aí a gente tem muitas imagens de animais que se alimentavam dos alimentos que a gente deixava, né? Então, a gente via que aquela gotinha fazia diferença. Salvou muitas vidas. Tiramos do sofrimento muitos animais, muitas vidas. Então, assim, a hora que a gente para pensar e falar de tudo que foi, vem muitas imagens na cabeça, muitas imagens, muitas cenas, assim, que a gente tinha que, às vezes, bloquear todos os sentimentos para que a gente pudesse continuar, sabe? Imagino, né, que é um misto de racionalidade com emoção, né, que você tem que estar lidando ao mesmo tempo. E dentre, assim, vocês foram 5 meses, né, com dias consecutivos e toda essa massa de voluntários, você estima quantas pessoas estiveram envolvidas, né, nessa mobilização toda? Então, simultaneamente, entre todos os trabalhos que a gente fazia para esse alimento chegar no Pantanal, a gente tinha em torno de 120 a 140 voluntários trabalhando simultaneamente. Então, enquanto tinha 40, 50 fazendo a triagem, tinha 30 fazendo a arrecadação, tinha mais 30 distribuindo. Então, era nessa faixa mais ou menos, para que não parasse essa campanha, esse ciclo, né? Era em torno de 120 a 140 voluntários simultaneamente. Só que o trabalho voluntário é muito difícil, né? Porque a gente tem que conciliar trabalho, família e tudo mais. Então, assim, a rotatividade é muito grande. Então, um voluntário que está aqui hoje, talvez ele esteja na semana que vem, se der na outra. Então, assim, se a gente for contar o número de voluntários que a gente teve do início ao fim da campanha, com certeza aí chega a uns 500, 600 voluntários. Olá pessoal, hoje no dia 12 de dezembro estamos indo para nosso ponto de distribuição. Nossa equipe hoje vai fazer a distribuição lá no quilômetro 115. Passamos aqui por esse ponto em que acumulou um pouco de água da chuva e a gente consegue ver carcaça de jacaré mais antiga, mas aqui que a gente contou
7 carcaças de jacarés mortos recentemente. Então, para quem fica nos perguntando, né, aqui uma resposta bem clara. Até quando vai a nossa ação, se ainda é necessário. Isso daqui é uma água que acumulou da chuva que teve essa semana, só tem isso daqui de água acumulada. E esses jacarés que não aguentaram o período, fazer todo o período de estivação e morreram recentemente. Então aqui, ó, como vocês podem ver, o cheiro tá muito forte. Tem aqui 7 carcaças que nós contamos, mais as carcaças antigas, né, como essas daqui. Esse daqui foi recente. No sábado passado, nossa equipe passou por aqui e não tínhamos avistado essa situação. O cheiro está bem forte, mas isso mostra que ainda há muito trabalho pela frente e que nós precisamos também do poder público aqui continuando a ação, porque essa é uma situação que nós não conseguimos intervir e que tem que vir da parte do poder público, da SEMA, do IBAMA. Nossa parte nós estamos fazendo, nossa equipe aqui fazendo a distribuição de alimentos, mas ainda a assistência animal ela ainda é necessária. Então o posto de atendimento emergencial, o PAES, ainda precisa continuar em atividade para essas situações. Então esse é só um relato. Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, o grupo É o Bicho MT em ação aqui mais uma vez no Pantanal. Bom, a gente está em 2022. Com qual cenário vocês estão se deparando hoje, né, comparativamente a 2020? Então, 2020, o pior cenário foram as queimadas, né? A área que foi queimada, que foi perdida ali, toda a vegetação, as perdas dos animais que foram queimados durante os incêndios, os animais que perderam sua vida depois por falta de atendimento, por falta de socorro, por falta de alimento. E aí, em 2021, o cenário mudou um pouco. O cenário foi, o pior cenário foi a seca. Até em 2021, a gente trabalhou muito mais levando água do que fruta, ao contrário de 2020. Então, 2021, as equipes, a maioria era levando água. Nossa arrecadação, a captação de recurso, e a maioria para caminhões-pipa, já diferente da atuação de 2020. E agora, em 2022, então, o cenário que a gente viu agora por último, já, graças a Deus, está bem melhor e bem diferente também. A chuva adiantou um pouco esse ano, adiantou até bastante relativamente, comparando aos anos anteriores, né? E aí, claro, tem muitas áreas que ainda, assim, a gente passa por várias pontes que estão secas, ainda sem uma gota d'água, alguns pontos que não, em nenhum momento de 2020 até hoje, ficaram cheias, teve água, mas em compensação tem outras que estavam secas e hoje está com um volume de água muito bom. Então, a vegetação aos poucos está voltando, mas a gente também percebe que teve uma grande área, muitas espécies que morreram mesmo no fogo e não recuperou, não regenerou, se perdeu mesmo. Outras que é mais típicas do Cerrado, né, já estão verdes, estão florescendo, estão com frutos. Então, como o Pantanal é muito misto, né, a vegetação Cerrado, essa até é engraçado. No início da Transpantaneira, a gente se depara com um tipo de vegetação. Conforme a gente vai andando, vai mudando bastante, e é bem visível isso. E aí a gente vê que tem pontos que a regeneração é bem alta, é muito boa, mas em compensação, outros pontos, a gente até subiu o drone nesses pontos que a gente percebe que tem mais árvores secas, árvores tombadas,
e que a gente percebe também que o verde é daquelas pragas, né? É um cipó, essa vegetação que é mais resistente, que volta na primeira chuva. Aí a gente subiu o drone e aí para dentro a gente vê que tem muita árvore grande que não sobreviveu mesmo aos incêndios. Mas, de um modo geral, está bem melhor o cenário, muito melhor mesmo. Esse ano de 2022, a gente, graças a Deus, até agora não precisamos atuar com alimentação, com a suplementação, né? E nem com um abastecimento de água também. Então, a gente está indo aos poucos monitorando esses pontos, observando se tem a presença de animais com desnutrição, ou algo assim, né? Mas até o momento, graças a Deus, o cenário é bem diferente dos anos anteriores e aos poucos, se a gente não tiver novamente esses episódios, né, que destruíram o Pantanal, a gente tem assim uma fé e uma esperança de que, fazendo um trabalho também de preservação, de conscientização, a gente acredita que em algumas áreas a gente vai precisar fazer reflorestamento, mas é isso, a gente está lutando pelo Pantanal para que a gente consiga, de alguma forma, compensar tudo o que aconteceu. Qual é o maior aprendizado, né? Que você falou até um pouco antes, né, na sua fala, mas qual o maior aprendizado que vocês ainda resgatam de tudo isso? Eu acho que é essa questão da conscientização, né? A gente percebe que muitas coisas, assim, as pessoas fazem, assim, porque é normal, meus pais fez assim, meus avós fizeram assim, então é normal, tipo, colocar fogo aqui no lixo, e aí, um exemplo, né? E aí, assim, muitas coisas são impensadas e acabam gerando, né, ao longo do tempo, impactos muito grandes, e às vezes o que aconteceu do início dos incêndios também, vários relatos foram que algumas fazendas foi colocar fogo e aí com muita seca, muito vento, o fogo espalhou, não teve controle, e aí com todo o cenário que já estava, né, umidade baixíssima do ar, foi o que aconteceu. E aí sem acero, sem nenhum preventivo, né, naquela região, e aí perdeu-se o controle e tivemos toda essa tragédia. Então, assim, eu acredito que o maior aprendizado é a gente conscientizar essas pessoas, a população local, os próprios turistas também. A gente vê muito lixo na Transpantaneira, as pessoas vão para lá para avistar animais e estão ali tomando uma água, quando você vê a pessoa está jogando a garrafinha pelo vidro do carro, né? E isso também, de certa forma, pode gerar um incêndio, né? Um início de incêndio. Com os raios solares ali no vidro, ele pode gerar, se tiver material muito seco, né? Pode gerar um início de incêndio. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito a questão da conscientização, da preservação, para que a gente sempre lembre o que aconteceu, a tragédia que aconteceu, tem essas imagens nas nossas memórias, né, do que foi, de todo o sofrimento que foi. E quando eu digo sofrimento que foi, não me refiro só para os animais, não me refiro só para a população local, para os ribeirinhos que tiveram suas casas queimadas, suas lavouras queimadas, mas eu digo também para a população ao redor aqui, que a gente ficou um mês sem respirar direito, sem ter os raios solares chegando na pele, porque era bloqueado pela camada de fumaça que vinha do Pantanal para cá. Então, é normal para o cuiabano falar assim, setembro, agosto, setembro, início de outubro,
a gente respira fumaça todos os dias. É o dia inteiro a gente sentindo o cheiro de fumaça, de queimado. E aí a gente tem que pensar, né? Tem que repensar, mas normal por quê? Porque sempre aconteceu? É porque sempre aconteceu que isso é normal? Né? Então, acho que o maior aprendizado é esse. A gente tem que repensar tudo que a gente faz e ver se a gente está fazendo porque sempre foi feito ou porque realmente é certo. Bom, a gente está chegando nos momentos finais e vocês vão estar com uma exposição, né? Curadoria Terra de Água e Fogo, né? Pantanal, na Biblioteca Monteiro Lobato, na cidade de São Paulo. Gostaria que você, né, resumisse o que né, o público vai poder ver, né, e qual é o objetivo dessa exposição. O objetivo, com certeza, é mostrar a exuberância do Pantanal, toda a vida que há nele, toda a beleza que ele tem, e mostrar que as imagens de 2020, 2021 foram atos terríveis que aconteceram contra o nosso Pantanal, contra a nossa fauna, nossa flora, e que a gente precisa cuidar dele para que a gente continue tendo, né, esse orgulho que nós temos, que é do Pantanal. Na exposição, nós vamos ter algumas imagens que mostram a destruição, para que a gente sempre tenha na memória o que aconteceu, para que a gente tenha essa consciência de preservação e de cuidado, mas o nosso foco, com certeza, é mostrar as fotos de animais, de paisagens do Pantanal, que para quem conhece sabe do que eu estou falando, e quem não conhece vai ter a oportunidade de presenciar um pouquinho do que é através das lentes dos nossos fotógrafos parceiros. E também a gente quer trazer aquela curiosidade para quem não conhece, para que venha para o Pantanal, para que visite. O Pantanal precisa de turismo ecológico, dessa preservação que o turismo fomenta, né, que o turismo traz para nós, que é o avistamento de animais, a preservação, né, das paisagens. Então, a nossa ideia é mostrar para a população de São Paulo o quão bonito é o Pantanal, que a gente precisa valorizar o que temos aqui e fomentar esse turismo que, na maior parte das vezes, é feito por gringos, por estrangeiros, e a gente que é daqui, muitos não conhecem. Então, a gente vai trazer esse desejo, através das lentes, de conhecer o Pantanal. Bom, gratidão, Jennifer. Um bom trabalho para você e todos os voluntários, né, que participam do El Bicho MT, e que a gente possa ter um cenário bem mais evoluído, né, em comparação a 2020. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Sucena, pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigada a todos.